Meu nome é Jair Ferreira, eu sou médico formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Inicialmente, na minha carreira, eu me dediquei à dermatologia, mas depois empregado pela Secretaria da Saúde, inicialmente na clínica dermatológica, eu fui também fazendo supervisão e fui me desviando para a saúde pública. Fiz curso de saúde pública em São Paulo e me tornei coordenador de programas. E nessa coordenação eu trabalhei com a hanseníase, com doenças sexualmente transmissíveis, com a AIDS, que surgiu depois, mais tarde, e também com outras dermatoses de interesse sanitário. Aqui na universidade, eu ingressei inicialmente como professor substituto em 1988 e depois me efetivei por concurso em 1990. E desde então, desde 90 em diante, eu lecionei a disciplina de epidemiologia em vários cursos, no curso de medicina, mas em outros cursos de graduação aqui da URGS, como biomedicina, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, farmácia, enfim, em outros cursos eu participei bastante também lecionando epidemiologia. E assim foi até 2022, não é, quando entrei na compulsória, completar 75 anos, então encerrei a minha carreira como docente. Fiz doutorado aqui também pela URGS, e cheguei até a ser professor titular, que eu conquistei por promoção em 2015, e, enfim, trabalhei também dentro do Hospital de Clínicas, por convite, inicialmente em 1996, para coordenar o programa de AIDS do hospital. E depois em outros assuntos de assessoria à administração central. Trabalhei bastante com sistemas de informação dentro do hospital e também com indicadores de saúde, e até hoje eu mantenho uma atividade voluntária aqui, dando consultoria em indicadores de saúde. Bom, até 1963, eu morava em Rio Grande, minha terra natal, onde eu estudei até o primeiro científico. E vim para Porto Alegre para fazer o segundo científico no Colégio Júlio de Castilhos, focando a possibilidade de fazer cursinho e o vestibular de medicina. Na minha sala de aula no Colégio Júlio de Castilhos, eu enxergava de longe o prédio do Hospital de Clínicas sem saber o que era. Mas era um edifício muito grande que se destacava na paisagem, até porque há 62 anos não havia tantos edifícios para fazer frente, para fazer um contraste. Então o hospital se destacava muito. Eu pensava comigo, o que será aquele edifício tão grande, sem saber o que era? Mas, quando entrei para a faculdade, ficamos sabendo que aquele prédio era do Hospital de Clínicas, que vinha sendo construído há muitos anos. Tinha tido uma construção inicial em 49, que teve que ser demolida, depois reiniciada em 52, e, passados mais de 10 anos, o hospital ainda estava inacabado. E havia muita discussão, muitos movimentos acadêmicos que o hospital tinha que funcionar e que nós tínhamos que ter aula e residência no Hospital de Clínicas, porque até aí todo o nosso trabalho das disciplinas de clínica e cirurgia eram feitas na Santa Casa, em sua maioria. Algumas também no Hospital São Pedro, no Partenon, em outros locais, mas a maioria era mesmo na Santa Casa. Bem, então havia movimentos acadêmicos para a inauguração do Hospital de Clínicas. Mas como não havia verbas federais para concluir o Hospital de Clínicas, também havia gente que dizia, não, isso aí não vai funcionar nunca, o elefante branco não vai funcionar nunca. Deveria usar esse prédio para ceder espaço para repartições federais que estão pagando aluguel e tem espaço lá para funcionar as repartições federais. Isso incomodava a academia, porque era uma possibilidade de começarem a ocupar o hospital com coisas que não eram hospital. Desejou, em 1968, tomar posse, fazer uma inauguração simbólica do hospital. Aproveitaram para isso a vinda a Porto Alegre do Marechal Arthur da Costa e Silva, que era então o presidente do regime militar, e a universidade concedeu ao Marechal Costa e Silva o título de doutor honoris causa. Eu participei da cerimônia, porque eu cantava no coral da universidade e o coral foi chamado para cantar o hino nacional e o Aleluia de Handel durante a cerimônia. Então a presença do Costa e Silva, a universidade inaugurou aqui no Hospital de Clínicas
ali onde hoje é a zona 6 de ambulatorial, um ambulatório de dermatologia. Na ocasião, o professor Clóvis Bopp, que era o catedrático de dermatologia, disse que ele assumiria a assistência nesse local. Então foram colocados móveis, não é, e alguns aparelhos para o atendimento ambulatorial em dermato, que é um atendimento simples, não exige grandes aparatos, e se passou, a partir da data de 2 de abril de 68, que é quando ocorre essa inauguração simbólica, se iniciou então um atendimento em dermatologia aqui dentro do hospital. Em seguida, a Secretaria da Saúde colocou ao lado, numa sala ao lado, um ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis. Também fazia atendimento. E cedeu-se também um espaço entre as duas salas para uma farmácia de manipulação. Muito bem, para atender a dermatologia. Com isso, começou a ter movimento dentro do hospital. Eu, nessa época, estava no 4º ano e me interessei por dermato quando estava no 4º ano. Então, a partir do 5º ano, em 69, eu comecei a frequentar esse ambulatório de dermatologia aqui do hospital, que tinha um movimento bastante razoável, né? Ele funcionou durante 4 anos, funcionou até 72, e o número de atendimentos ultrapassou 12 mil. Então, tinha movimento, algum movimento tinha no hospital. Mas em 1970, o hospital também, a universidade, cedeu uma parte do hospital para o, então, INPS, que usou para transferir para cá as agências 4 e 5. Então, a partir desse momento, o movimento de pessoas era muito grande no hospital. Muito grande, realmente. Havia uma circulação de pessoas enorme e dava a impressão que o hospital estava em funcionamento. Mas não havia internação, nem cirurgia, nem nada. Era só esse atendimento do INPS e o atendimento ambulatorial em dermato e doenças sexualmente transmissíveis. Após isso, quer dizer, realmente, a história do hospital como entidade assistencial começa em 1972. Em fevereiro, com a criação dos primeiros ambulatórios, próprios do hospital, e em maio, com as primeiras internações, que, se eu não estou enganado, foram na área de nefrologia. Então, essa seria, assim, a pré-história, né, daquilo que a gente viveu antes do hospital, já então com lei criada, estatuto publicado, iniciar realmente como uma entidade existente, não simbólico, mas assim, uma inauguração real. Bom, a minha turma, a TM70, ela teve uma certa importância aqui para o hospital, porque 14 membros da minha TM, as pessoas que se formaram na URGS em 1970, tornaram-se professores da Faculdade de Medicina da URGS. Esses 14, eu acho que posso lembrar o nome de todos eles. Nós tínhamos o Álvaro Porto Alegre Furtado, que trabalhou na radiologia, eu, que fui da epidemiologia, o Hernani Miura, da pediatria, o Luiz Fernando Bopp Miller, da dermatologia, o Lotário Resch, que era patologista, o Luiz Nelson Fernandes, na neurologia, o Flávio Berti, na pediatria, Carlos Fernando Franciscone, na gastroenterologia, o Alcídio José Zago, na cardiologia, o Jorge Luiz Gross, na endocrinologia, a Noêmia Goldresch, na nefrologia, o José Fernando Horn, na pediatria, o João Carlos Brenol, na reumatologia, e o Jorge Alberto Buchabik, na ginecologia. No 4º ano da faculdade, isso é 1968, a gente passava por uma disciplina de tisiologia, cujo professor catedrático era o professor Carneiro, um carioca, como falava com sotaque carioca, já um homem idoso, excelente professor. E também tínhamos aulas lá na unidade São José do Murialdo, que era na disciplina de higiene e saúde pública. E lá havia também tratamento de tuberculose. Então, a gente ouvia 2 correntes. Uma corrente que era representada pelo professor Carneiro e outros fisiologistas, que defendiam que cada paciente é um paciente. O médico é que tem que escolher quais são as melhores drogas para tratar a tuberculose. E uma outra corrente, que era lá no Murialdo, que estava lá, professores, não eram professores, mas eram colegas da Secretaria da Saúde que davam aula para a gente, Clóvis Heitor Tigre, Moacir Sclier,
Ayrton Fishman. Esses defendiam uma outra linha, era vamos dar o tratamento padrão para todo mundo. E aqueles 5%, 9%, 10% que talvez não dê certo, aí a gente entra então com uma segunda linha. Mas, no primeiro momento, todo mundo toma o tratamento padrão, que na época era hidrazida, rifampicina e PAS. Isso vai diminuir o risco de criar resistências e tudo mais, enfim, isso faz uma... E acho que talvez, já pela minha veia de saúde pública, né, eu achava que a argumentação do pessoal lá do Murialdo era melhor que a argumentação dos fisiologistas. E numa aula com o professor Carneiro, ele estava defendendo exatamente a corrente dele, que é, não, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, nós vamos escolher as drogas. E eu levantei a mão e questionei isso, mas professor, tem esses argumentos assim, assim. Dei os argumentos que os colegas lá da São José do Murialdo davam para a gente. Ele disse, mas veja bem, imagine o seguinte, suponha que seu pai esteja com tuberculose, que tratamento o senhor gostaria que desse para ele? Ele escolheu o pior exemplo. Ele disse, professor, meu pai está com tuberculose e está tomando o tratamento padrão. Aí ele disse, então formidável, ele ainda perdi o rebolado. Mas ele escolheu o pior exemplo, não é? Porque casualmente meu pai estava com tuberculose tomando a hidrazida PS e streptomicina. Também no quarto ano, naquela época, né, 1968, portanto, a gente tinha as aulas de psiquiatria no Hospital São Pedro. Muita gente entrava em choque quando ia no Hospital São Pedro. Eu conheço casos de colegas, não da minha turma, que passaram por todas as coisas, mas quando chegaram no São Pedro desmaiaram. Não é? Suportavam tudo, mas o São Pedro naquela época tinha 5.000 pessoas internadas num ambiente que dava para 2.000. Então dormiam na mesma cama, era um troço assim, era um depósito de doentes crônicos. Então a gente tinha aula lá e havia excelentes professores, né? Eu tive aula com o professor Paulo Guedes, excelente professor Isaac Pechansky, excelentes professores, não é? E, enfim, mas era lá no São Pedro, a gente era obrigado a entrar naqueles ambientes onde estavam espalhados pacientes, né, que vinham atacar a gente pedindo cigarro, não é? Outros estavam lá sentados catatônicos, enfim, tinha de tudo, né? Uns nus, não aceitavam botar roupa, era um negócio muito maluco. Bem, muito maluco, não é? Até porque o São Pedro era um local de internação de pessoas com problemas mentais. Mas isso começou a ser resolvido na gestão do Dr. Jair Soares como secretário da Saúde. Ele fez um movimento de, tem um termo para isso que agora me foge o nome, bom, vamos chamar as pessoas, vamos avaliar todos os pacientes, ver quem é que pode ter alta. Tinha gente que tinha condições de alta, não precisava estar lá. E tem gente que pode ser transferida para outros lugares. E, inclusive, se criou lá no Hospital Itapuã, que era o Hospital Colônia Itapuã para doença de hanseníase, que estava só meio utilizado, já não tinha uma internação compulsória há muito tempo, então se criou uma colônia agrícola lá, para pacientes crônicos vindos de área rural, mas que tinham condições de trabalhar numa atividade agrícola. Então, com isso, se esvaziou muito o São Pedro e ele começou a ficar bem mais, mais humano. Eu falei sobre esse episódio. Esse coral, para vocês terem uma ideia de como ele era bom, nós cantamos... Essa mesma turma cantou no Municipal do Rio de Janeiro. Levamos a nossa sinfonia ao Municipal do Rio de Janeiro. E fomos aplaudidos durante 9 minutos. Foi algo assim, uma apoteose, realmente o coral era muito bom e a orquestra também era boa, que foi uma excursão da OSPA e do coral da universidade com os outros corais juntos. E, bom, o nosso coral da URGS, ele teve uma importância grande no movimento artístico da universidade. Ele ganhou o maior concurso nacional de coros, que foi promovido pelo Ministério da Educação junto com a Rede Globo, em 1978. Era um concurso em 4 etapas, extremamente exigente, com júri e tudo mais, e o coral da URGS foi campeão brasileiro nesse concurso nacional de coros. Então, eu fiz muitos solos no coral da URGS. Eu tinha uma boa voz, minha voz é de barítono, eu fui solista em várias peças no coral da URGS.
Depois que eu saí do coral da URSS, em 1981, eu cantei, já tinha 10 anos de formado e ainda cantava no coral, aí eu passei a me engajar com colegas médicos que cantavam música erudita, ou áreas de óperas ou outras peças eruditas. Então, quem promovia isso era um colega, cirurgião plástico, o Dr. Auri Ibernan Hilário, que fazia as promoções. A gente cantava no Teatro da Ambrix. Fazíamos saraus artísticos, não é, com líricos. Isso durou até 2013. E depois de 2013, quando desmanchamos esse grupo, eu me engajei num outro grupo que faz música popular. Então, passei a cantar com esse grupo, onde eu canto até hoje, né, que aí nós fazemos, então, aí a música temos um acompanhante no teclado e cantamos música popular brasileira e música internacional. Aí é popular mesmo. O coral da universidade continua existindo, tem um bom nível, continua com um bom nível. Eu tenho ido algumas apresentações festivas, quando completa 55, 60 anos, eu vou lá, e o coral tem sempre mantém um nível alto. É um coral de nível alto. Ele aceita alunos, professores e pessoas convidadas também. É um coral eclético nesse aspecto. Mas ele se mantém com um nível muito bom. É um coral que a universidade pode se orgulhar dele. Para falar de como o hospital se organizou como instituição, acho que não se pode esquecer a figura do professor Eduardo Zaraco Faraco, que foi reitor de 1968 a 1972. É exatamente no período em que todas as movimentações acadêmicas e políticas foram feitas no sentido de haver a real criação do hospital. O professor Faraco, ele era professor de cardiologia, era da enfermaria 38, que era uma das enfermarias de ponta da Universidade da Santa Casa de Misericórdia, e ele também era médico particular do Emílio Garrastazu Médici, o terceiro presidente do regime militar. E foi através dos contatos com o Médici, com seus ministros e assessorias, que ele conseguiu organizar politicamente a criação do Hospital de Clínicas. Agora me foge o nome do Leitão, como era o primeiro nome do Leitão, que era um dos grandes assessores dele, não importa, o ministro Leitão. Leitão de Abreu. Né? Leitão de Abreu. Ele aconselhou o professor Faraco II, que eu soube, que havia 3 possibilidades. Ser uma autarquia, como os outros hospitais universitários são, independente da universidade, que ele não recomendava, porque os hospitais não tinham uma boa administração sendo autarquia. Podia ser uma fundação, que era mais ágil, mas também ele não recomendava, porque fundação é criada por decreto presidencial. E assim como é criada por um decreto presidencial, pode ser extinta por um decreto presidencial. Então, ele insistia que o hospital deveria ser uma empresa pública. Então, porque as empresas públicas são criadas por lei. Então, para extinguir uma empresa pública, tem que ir para o Congresso extinguir uma lei criada pelo Congresso. Então, foi aí que se fez todos os movimentos para que fosse criada a lei do Hospital de Clínicas, o que aconteceu lá em setembro de 1970, quando o Congresso aprovou a lei do hospital, que foi sancionada pelo Médici. E em 71, por um decreto presidencial, também no tempo do Médici, foi então criado o Estatuto do Hospital, que é considerado a certidão de nascimento do hospital. Então agora, quando o hospital está comemorando aniversário, comemora com a data da publicação do decreto presidencial que publica no Diário Oficial o Estatuto do Hospital. Então, toda essa parte política de criação é movimento, principalmente do professor Faraco, que era o reitor da universidade.